desse dia. Meu nome é José Daniel Gatti Wegner, sou orientando do professor Wagner Menezes. Sou mestrando, estou concluindo meu mestrado, ou eu termino esse ano, estou terminado. E eu fui... Fui ex-coordenador do NET por 2 anos e tenho a honra de presidir essa mesa ao lado de ilustres professores que eu conheço já de outras caminhadas acadêmicas. Então eu agradeço muito a todos pela presença. Inicialmente eu vou passar a palavra para a professora Ana Cristina, me perdoa, professora. Passar para a professora Ana Cristina, porque ela tem que pegar um voo. E, professora, eu vou combinar com todos os participantes, eu vou abrir 20 minutos, Ralph, 20 minutes, ok? For speaking? Yeah. And, então, e aí, professora, no seu caso especificamente, eu vou abrir 20 minutos e a possibilidade de pergunta. E para os demais eu vou abrir 20 minutos para a palestra, se vocês quiserem passar um pouquinho desse tempo tranquilo, e depois ao final eu vou abrir para perguntas para o auditório. Então eu agradeço mais uma vez a todos pela presença e queria dar então início à palestra para a professora Ana Cristina. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, colegas da banca, ilustríssimos professores. Funciona? Funciona? Bom, então a minha proposta, na verdade, eu não vou apresentar assim nada muito polêmico, nada muito... Bom, a gente sempre no direito pode criar polêmica com qualquer coisa, mas a ideia não é essa, na verdade é uma apresentação mais descritiva, mas ao final, se ainda assim houver alguma dúvida, algum questionamento, né, a gente pode avançar na discussão. Eu vou tratar... o meu tema não está no programa, porque foi decidido de última hora. Então, o meu tema é a atuação da Corte Permanente de Arbitragem, no caso Iron Rhine, entre os Países Baixos e a Bélgica, ou melhor, o contrário, né, Bélgica contra os Países Baixos. Foi uma decisão, então, adotada pelo CPA, Corte Permanente de Arbitragem, em 2005. Bom, só uma introdução sobre o que é a Corte Permanente de Arbitragem. Bom, não sei até onde, né, vocês têm alguma informação sobre esse tribunal, que é uma corte. Na verdade, o termo corte é discutível, porque não se trata propriamente de uma corte, mas mais de um órgão de administração das arbitragens, porque quem decide efetivamente são os árbitros, que constam de uma lista, né, são árbitros indicados pelos estados e que ficam lá constantes de uma lista e estão, então, sob a administração do CPA. Ele, então, essa instituição intergovernamental, porque foi criada através de um tratado entre os estados, e que em 1899, e esse tratado, então, essa convenção foi revista em 1907. Então, o interessante dessa corte é que trata sempre, haverá, uma das partes será Estado ou uma organização estatal ou uma organização internacional, ou seja, haverá sempre uma das partes terá que ser um ente de direito internacional público. E do outro lado, então, podem ser 2 estados, podem ser um estado, empresa privada, um grupo privado, bom, não importa, mas sempre haverá um ente público na querela. Bom, o CPA, então, em função disso também, ele apresenta várias opções de regulamentos, dependendo das partes no litígio. Então, o que nos interessa aqui, porque
um caso, né, uma controvérsia entre 2 estados, nós vamos ficar com um regulamento opcional para arbitragem entre 2 estados. Também, no caso, a cláusula, então, compromissória, né, que vai estabelecer a obrigatoriedade, então, de submeter o conflito, também, especificamente, é uma cláusula que tem que conter alguns elementos, porque para cada tipo, então, de conflito existe um modelo de cláusula compromissória, e nada mais é do que uma cláusula onde os estados reconhecem a jurisdição do CPA, né, para resolver os conflitos e aceitam a decisão como obrigatória. Então, não há dúvida quanto à obrigatoriedade, legalidade e legitimidade do tribunal arbitral composto. Bom, claro, teria muito mais coisa para falar sobre o CPA, mas esse não é o interesse da minha apresentação. A gente até pode, né, com o desenrolar do caso, a gente vai vendo outras características desse tribunal. Então, o caso concreto, então, é o Iron Rhine, entre Bélgica e Países Baixos. Então, o objeto do conflito, especificamente, foi o projeto de reativação da histórica via férrea Iron Rhine, né, uma via férrea que une o porto de Anvers, na Bélgica, a bacia do Reno, na Alemanha, só que, para chegar justamente na Alemanha, tem que passar pelos Países Baixos, e mais especificamente pelas províncias neerlandesas de Noord-Brabant e Limburgo. Bom, meu holandês é horrível, aliás, é nenhum, né? Então, mas, bom, a gente vai tentando aqui falar de alguma forma. Então, a submissão desse conflito à arbitragem se deu através de negociações, primeiramente notas diplomáticas, né, datadas de 22 e 23 de julho de 2003. Isso assim a gente tem a noção mais ou menos de quanto tempo leva, né? Então, falei que a decisão é de 2005, então começa em 2003. Então, através dessas notas, eles submetem o conflito à arbitragem a ser instituído sob os auspícios da CPA. Só que sempre esse acordo de arbitragem, na verdade, entre 2 estados, eles depois têm que ser referendados pelos respectivos congressos, né, os respectivos parlamentos. E outra coisa curiosa é que numa arbitragem, normalmente, os árbitros têm um prazo para decidir. Então, eles haviam acordado um prazo, mas como houve demora no parlamento, deixa eu ver se foi no neerlandês, justamente, houve uma demora no parlamento neerlandês na aprovação dessa convenção de arbitragem, os árbitros disseram, olha, impossível a gente decidir na data que vocês estabeleceram. Então, eles pediram, na verdade, um prazo adicional, porque o prazo inicial era 29 de setembro e realmente eles só decidiram em 14 de 7 de julho de 2005. Né? Esse prazo adicional, então, esse foi decorrência da demora na aprovação do Congresso neerlandês. Dentre os termos da arbitragem, primeira coisa importante para o direito é a lei aplicável, né, que lei seria aplicada a esse litígio. Então, direito internacional em geral, os princípios, né, do direito internacional, e especialmente o Tratado de Separação entre Bélgica e Países Baixos, né, separação dos respectivos territórios, de 1839. Depois a gente vai ver que esse tratado ele foi completado com um outro tratado também, que vai trazer mais detalhes sobre a construção exatamente dessa via férrea aí. Bom, e também foi acordado que o direito da União Europeia seria também usado para a arbitragem, mas só de forma subsidiária, na medida em que houvesse alguma questão regida pelo direito da União Europeia. Tá? Então, como não é uma matéria, a questão aqui não é uma matéria exclusiva, ou melhor, não é matéria regida pelo direito da União Europeia, né, vai ser um pouco na questão ambiental, porque esse é todo o problema desse caso, mas não a questão, obviamente, da separação entre os 2 países, do direito de passagem, isso não é matéria do direito da União Europeia. Então, não há exclusividade do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque senão teria. Né? Normalmente, inclusive, o Tribunal de Justiça da União Europeia ele tem muita, assim, essa questão da exclusividade, eles têm isso muito caro. Mas, nesse caso aqui em concreto, não teria essa exclusividade. A lei aplicável ao procedimento, então, como eu falei para vocês, são as regras procedimentais opcionais do CPA para arbitragem entre 2 estados. Então,
Então, essa arbitragem, as partes acordaram que seria decidida por 5 árbitros, 2 indicados pela Bélgica, 2 indicados pelos Países Baixos, e o presidente seria indicado de comum acordo pelos 4 árbitros previamente informados pelas respectivas partes. Então vamos ver agora o que é que aconteceu, a construção do Iron Rhine propriamente dita, né? Então aí vem no artigo 12, o primeiro fundamento então está no artigo 12 do Tratado de Separação de 1839. Então, nesse Tratado de Separação, os Países Baixos, eles se comprometem a não se opor à construção, lá na frente, né, pela Bélgica, de novas vias férreas que ligassem, então, a Bélgica à Alemanha, passando pelo território neerlandês. Então, aqui nós temos o que a gente chama de direito de trânsito da Bélgica. E, nesse caso, então, dessa via férrea, essa construção dessa futura via férrea seria o financiamento, né, os custos seriam suportados pela Bélgica. Então, esse tratado de separação, no que diz respeito à construção do Iron Rhine, da via férrea, foi completado, então, por uma outra convenção de 1873, inclusive esse tratado é conhecido como Iron Rhine Tratado, né? Então, nesse tratado, fica estabelecida a construção pela Bélgica da via férrea Iron Rhine. Essa construção terminou em 1879. Em 1897, o governo belga transfere a propriedade dessa via férrea ao governo neerlandês, aí já nos termos da Convenção da Linha de Ferro entre Bélgica e os Países Baixos, ou seja, em 1897, então, eles fazem mais um acordo nesse sentido, né, dizendo, não, agora fica para vocês essa parte aí e cabe a vocês, então, a manutenção. Bom, mas só que a Iron Rhine, durante um tempo, ela foi utilizada, o término dela foi usada até um certo momento, justamente até o momento mais ou menos início dos anos da década de 1900, e depois acontece que outras vias de transporte mais baratas passaram a concorrer com essa via férrea, e no final das contas a Iron Rhine ela passou a servir simplesmente para transportar material bélico, né, durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda Guerra Mundial, e também durante a Segunda Guerra Mundial ela foi quase que totalmente destruída, tá? E a Bélgica não demonstrava muito interesse durante muito tempo. A Bélgica não demonstrava nenhum interesse em reativar. Até o momento, então, que a Bélgica volta a se interessar por essa via férrea, quando começam, então, aquelas trocas diplomáticas, né, para reativação da via férrea. E, então, a Bélgica comunica aos Países Baixos que há o interesse de reativar depois de muito tempo. Só que aí, nesse momento, como durante muito tempo essa via ficou desativada, não tinha mais interesse, a Bélgica não demonstrava, não informava que queria. Bom, ficou realmente ali largada. Os Países Baixos decidiram criar reservas ambientais no lugar onde passavam as vias férreas, a via férrea, né? Então, ali, quando então, a Bélgica demonstrou esse interesse de reativar a linha, os Países Baixos começaram a impor várias condições ambientais, inclusive construção de túneis elevados, ou seja, porque justamente a linha férrea estava passando agora numa reserva ambiental neerlandesa. Então, o governo neerlandês, então, ele desaprova o plano de reativação, porque, obviamente, que a Bélgica não estava levando em conta essa questão ambiental. E a Bélgica também dizia que os Países Baixos estavam impondo condições, normas ambientais excessivas, né? Esses túneis e esses elevados era quase que impossível cumprir com essas exigências, tendo em vista o custo dessas exigências aí. Então a Bélgica até falou, bom, então já que você está exigindo, vocês pagam esses elevados, esses túneis. Então a questão, aí começa justamente o conflito. A Bélgica, de um lado, querendo reconstruir a via férrea, mas do seu jeito, com o seu plano de reativação, seu projeto, e
os Países Baixos exigindo, né, o respeito dessas normas ambientais, essa modificação importante, né, na estrutura da via férrea, e dizendo que ela não tinha que arcar custo nenhum, porque essa via férrea, quem tinha interesse era a Bélgica. Então, aí, esse é todo o centro do conflito. Então, primeiramente, eu vou falar das alegações da Bélgica, para dizer que os Países Baixos não têm o direito de impor essas normas. Primeiro, dizendo que a jurisdição dos Países Baixos na via férrea deve sujeitar-se às obrigações gerais previstas no direito internacional, particularmente as obrigações de boa-fé e de razoabilidade. Então, já estava dizendo indiretamente que os Países Baixos estavam usando de má-fé e não era razoável exigir todas esses remanejamentos da via férrea. Então, dizia também a Bélgica que, de acordo com o direito de trânsito previsto no Tratado de 1839, os Países Baixos devem permitir, no mínimo, o uso imediato temporário, do jeito que estava, né, ainda que moderado, dessa via histórica, e a longo prazo a reativação completa da mesma. Então, a Bélgica, não, vamos só tirar o capim e vamos reativar. Então, isso não era o interesse dos Países Baixos. Também alegava a Bélgica que o exercício da jurisdição dos Países Baixos não podia dificultar de forma irrazoável a reativação da via, exigindo medidas de proteção ambiental extremamente onerosas, né, esses túneis e elevados seriam, assim, muito caros. E a Bélgica, como eu falei para vocês, bom, já que quem está exigindo é os Países Baixos, então eles que paguem por essas modificações. Então, caso diz o seguinte: caso o tribunal entenda que a Bélgica deve arcar com algum custo de reativação na parte neerlandesa, que esses custos deveriam limitar-se aos necessários para preencher os requisitos mínimos da legislação neerlandesa. Por exemplo, a redução do barulho. Tá? Era a única coisa, então, que a Bélgica estava disposta a pagar, a financiar. As alegações dos Países Baixos, então, diz que realmente a Bélgica tem o direito de trânsito, mas esse direito de trânsito tem que ser exercido de acordo com o meu direito. Né? Então, veja que a gente está aqui diante de um conflito que não é transfronteiriço, que é muito comum, né, entre países vizinhos, ou seja, eu faço uma atividade no meu território e essa atividade vai causar um dano para o país vizinho. A questão não é essa. A questão é que a atividade é no próprio país vizinho, né, e que vai causar um dano ambiental ao país vizinho. E aí a questão é até onde os Países Baixos podem impor essas exigências, né, e pedir que a Bélgica pague por essas exigências. Não estou resumindo assim realmente a questão. Então, para os Países Baixos, pode passar, não estou impedindo a Bélgica de passar no meu território, direito de trânsito garantido, mas nas minhas condições e financiado pela Bélgica. Então, outra coisa, porque a Bélgica ela teria interpretado o termo manutenção, né, eles usam o termo em francês entretien, de forma muito ampla, porque para os Países Baixos, entretien, bom, manutenção não seria a reativação da via férrea, isso seria ir além, e no caso da reativação, como está sendo construída em si, essa linha férrea agora passa num parque ambiental, uma reserva, seria necessário, então, essas obras aí adicionais. Então, isso aí não estaria relacionado à manutenção da linha férrea, né? Bom, então, as questões jurídicas principais que foram levadas ao tribunal arbitral. Primeiro, né, em que medida a legislação neerlandesa, como também o poder de decisão dos Países Baixos, incidiriam sobre o uso, restauração e adaptação da Iron Rhine na parte situada no território neerlandês. Em que medida a Bélgica teria o direito de realizar ou comissionar, né, os trabalhos com vistas ao uso, restauração, adaptação e modernização da Iron Rhine no território neerlandês, bem como de estabelecer projetos, especificações e procedimentos relacionados a essa reativação, de acordo com o direito e o poder de decisão belgas. Então, aliás, quem decide? Né? Se é a Bélgica, se é quem vai pagar é a Bélgica, então a Bélgica decide, são os Países Baixos. Então, na verdade, aqui conflito de legislação, de lei. Qual é a lei que vai ser aplicada? Lei neerlandesa ou lei belga? Outra questão também suscitada junto ao tribunal
Poderiam os Países Baixos unilateralmente impor a construção de túneis subterrâneos e de elevados e desvios, né, ou similares, de acordo com a proposta neerlandesa de normas de construção e segurança? Não estariam indo além, né, do poder que eles têm? E, dependendo das respostas anteriores, em que medida os custos e o financiamento dos riscos associados ao uso, restauração, adaptações e modernizações da Eurorhine no território dos Países Baixos devem ser suportados pela Bélgica e pelos Países Baixos. Bom, então, o Tribunal Arbitral, constituído, né, pelos 5 árbitros, decidiu enfrentar essas questões, primeiramente fazendo uma alusão ao direito internacional do meio ambiente, mas de uma maneira muito vaga. Somente falou que agora o direito internacional do meio ambiente não era uma abstração, era uma questão concreta e que deveria ser respeitados os princípios e normas ambientais do direito internacional ambiental. Mas ele não diz que normas são essas, que direito é esse, ou seja, é uma alusão muito vaga, mas demonstra aqui uma certa preocupação, sim, com a questão ambiental. Então, o tribunal fez uma ponderação dos interesses, de um lado, né, o desenvolvimento econômico da Bélgica, porque aquela via férrea era importante para o escoamento dos produtos belgas pelo porto lá da Alemanha, então teria que passar pelos Países Baixos forçosamente. Então, de um lado, o desenvolvimento econômico e, de outro, o impacto negativo dessa via, né, no meio ambiente. Então, essa aí é a problemática, na verdade, de sempre, quando a gente fala de meio ambiente. Economia de um lado, meio ambiente do outro. E aí, então, o tribunal tentou ponderar esses interesses. E falou, então, decidiu que os Países Baixos mantêm os seus direitos soberanos para determinar as condições da reativação da via, em consonância com suas regras ambientais. Então, a primeira resposta foi dada. Quem decide a legislação são os Países Baixos. Então, quer reativar, vai reativar de acordo com as exigências dos Países Baixos. Então, com isso, estava dando o direito de trânsito à Bélgica, pode passar, né, mas de acordo com o direito neerlandês. Mas a outra questão, talvez a mais importante, era quem vai pagar. Quem vocês acham que vai pagar isso? Bom, então, vou resumir aqui a questão para o tribunal não se tratava de custos de simples manutenção, né? Ia mais do que uma manutenção, porque se fosse simples manutenção, caberia realmente aos Países Baixos. Mas ele acha aqui que vai modificar a linha férrea, não é só mudar alguma coisa, limpar, trocar trilho, etc. Vai ser uma coisa, uma alteração substancial e que, portanto, os custos deveriam ser compartilhados. Então, ambos os países terão que desembolsar para efetivar esse novo projeto, né, com as exigências ambientais dos Países Baixos. Então, ele fala de uma repartição equilibrada, e esse equilíbrio, para chegar nesse equilíbrio, o tribunal leva em conta alguns elementos, né, alguns fatores, por exemplo, as partes das vias que serão usadas igualmente por trens neerlandeses, obviamente, depois que a via for reativada, trens neerlandeses vão poder também usar aqueles trilhos, né, a via. E também quais seriam os benefícios indiretos para os Países Baixos. Eles também vão ter interesse, porque com o uso daquela via, a reativação daquela via, provavelmente haverá menos circulação de carros nas autoestradas, menos ruídos, ou seja, também, de alguma maneira, vai beneficiar os Países Baixos, né? Melhora no tráfego, segurança nas estradas, redução de barulho, etc. Esses seriam, vamos dizer assim, os benefícios indiretos para os Países Baixos. Então, para o tribunal, os custos deveriam ser arcados de forma proporcional aos benefícios. Então, obviamente, a Bélgica é a maior beneficiária, vai pagar mais. Então, exatamente... E tem uma coisa que é trazida aos autos, a decisão, é de que essa ideia de compartilhar os custos já tinha sido...
já tinha sido aventada no início das negociações, só que quando a Bélgica viu lá o valor do custo da reconstrução nos moldes neerlandeses, ela falou, não, aí não. Mas, assim, a ideia de dividir os custos já era uma ideia acordada por ambas as partes, eles só não chegaram num valor final, né? Depois abandonaram essa ideia. Mas, então, gente, primeira coisa, né, que vai ser, então, dividido os custos, né? A obra mais custosa, que era a construção de um túnel, que ficava numa localidade chamada Mainweg, acho que é isso, Mainweg, alguma coisa assim. E aí, então, eles decidiram também dividir os custos, mas, assim, o que é mais importante, que, no final, a solução foi encontrada. Claro, o tribunal ele não era ele, não cabia a ele dar os valores exatos, ele não tem essa expertise para isso. Então, as partes aceitaram a decisão e aceitaram dentro da decisão a obrigação de criar um comitê para avaliar exatamente os custos e na proporção dada porque o tribunal ele diz a proporção de cada um, né, que alguns trechos serão arcados só pela Bélgica, outros pelos dois países, e qual é a parte que quem paga, mas tudo em proporções. O valor exato seria dado, então, depois por esse comitê que definiria os valores. Então, é só para, como eu falei para vocês, é uma apresentação bem descritiva. Bom, tem problemas, mas eu acho que, me parece que o tribunal ele agiu, eu acho, da maneira mais apropriada, e assim todos ficaram, na verdade, contemplados com a decisão. Agora, uma pergunta, um questionamento, estou à disposição de vocês. Alguma pergunta específica para a professora? Sim? Alguém, por favor, poderia levar um... Vamos abrir 5, 7 minutos só para as perguntas, porque a professora tem que pegar o voo, tá? Olá, meu nome é Cristian Perrone, eu sou secretário do Comitê Jurídico Interamericano da UEA, e eu tenho uma questão mais de curiosidade. No início se faz alusão aos tratados que fazem a delimitação do direito de passagem. Eu me pergunto se não houve dentro do tribunal, da discussão no tribunal arbitral, uma discussão sobre o próprio direito de passagem. Se, pelo fato de não ter sido utilizado a via por tantos anos, se não havia ocorrido uma espécie de decadência ou stoppel no direito da Bélgica de utilizar esse direito de passagem pelo território neerlandês. Poderia ter sido, mas na verdade não. Isso a questão do direito de passagem da Bélgica foi o que foi menos controverso. Eu acho que tanto porque os Países Baixos aceitaram, não negaram esse direito de trânsito. Eles reconheciam o direito de trânsito da Bélgica, só eles queriam que fosse do jeito deles, de acordo com as exigências ambientais deles. Isso não foi um problema maior, não, o direito de trânsito. Me han quitado el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. En definitiva, pareciera que en la Unión Europea, que de alguna manera es el paladín de la protección ambiental, 2 estados, 2 miembros, primó los intereses económicos frente a la cuestión ambiental. Y usted decía que tal vez el derecho de la Unión no era tan aplicable. Sin embargo, el derecho de la Unión tiene la directiva sobre evaluación de impacto estratégico, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿se debatió en la controversia la cuestión de la evaluación de impacto ambiental y en todo caso qué norma se invocou e se aplicou? Na verdade, a questão do direito europeu do meio ambiente foi feito, então eles fizeram uma alusão dizendo que subsidiariamente, né, se houvesse uma diretiva nesse sentido, deveria ser aplicada. Mas a questão era que, se para os Países Baixos, na medida em que esses túneis e os elevados fossem construídos, o meio ambiente estaria protegido. Então, na verdade, se deu primazia para as exigências, o tribunal entendeu que sim, que eram exigências válidas,
dos Países Baixos. O direito europeu sequer foi aplicado e houve sim uma alegação da Bélgica dizendo, olha, se é que tem um direito europeu, tem que ser as exigências mínimas, né? Não, porque para a Bélgica os Países Baixos estariam indo além das exigências mínimas do direito europeu. Então, até que ponto também isso teria sido, né, os Países Baixos poderiam impor mais ainda do que a diretiva europeia. E parece que isso foi respaldado pelo Tribunal Arbitral. Sim, pode. Está passando no território deles. Importante, eu não falei, é que o Tribunal Arbitral falou, o direito neerlandês vai ser aplicado a essa construção da mesma maneira que é aplicado para os nacionais neerlandeses, para as construções, as obras, ou seja, aplicação do tratamento nacional, tá? Nas mesmas modalidades. Então, se exige para o construtor nacional, para as vias internas, também vai exigir para a via férrea. Bom, então, queria agradecer mais uma vez, professora Ana Cristina, pela sua presença. É uma pena que você tenha que ir embora, mas desejo para você um bom retorno para sua casa. Eu sei que hoje o dia foi corrido para você, né? Teve uma banca de doutorado hoje, foi difícil, mas eu, em nome do NET USP, do professor Wagner Menezes, eu agradeço mais uma vez pela sua presença e eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para o professor. Obrigado. Bom, então eu retorno os agradecimentos, foi um prazer realmente, pena, lamento muitíssimo ter que sair correndo, mas fica para uma próxima ocasião, né? Espero chegar com mais antecedência, ou seja, ficar mais tempo também, mas na verdade fiquei sabendo no último momento, e foi um prazer, obrigada pela audiência, e, bom, quem tiver mais algum interesse, depois você pode passar o meu e-mail para eles, eu estou à disposição para uma outra indagação. Obrigada. Bom, dando continuidade, eu, na verdade, antes de passar a palavra para o professor Ralph, eu gostaria de chamar o professor Massato para nos juntarmos à mesa. Uma salva de palmas para o professor Massato. Bom, dando continuidade ao painel, eu vou passar a palavra agora para o professor Ralph Wild, professor Ralph Wild da Universidade de Londres. Ele é a segunda vez que ele está vindo aqui presenciar esse evento e para todos nós é uma grande honra. Ralph, thank you once again for your presence in the conference. On behalf of NET USP, it's a great pleasure to have you here, okay? Thank you very much. It's a great pleasure to be here. Thank you to the organizers, especially Professor Menezes, for their kind hospitality, and for you for being here today, and I'm afraid listening to me in English. My presentation today is an exploration of the role that a generalist court in international law, like the International Court of Justice that we can see up there,
when it pronounces upon a specialist area of international law, and I'm going to talk about human rights law, given that now, of course, the ICJ cohabits with many other specialist courts and tribunals that are also pronouncing upon these specialist areas. So we have to think about the role of the ICJ somewhat differently now than we might have done, say, if we were thinking about the situation a few years ago. And I'm struck by key landmark events this past weekend. Of course, it's the commemoration of the fall of the Berlin Wall in Europe at the moment. And that's seen as a landmark, obviously, in many ways, and many important ways, that have nothing to do with international law. But in international law, that period, the end of the Cold War, marks arguably a key shift in the types of disputes that states began to be willing to refer to the ICJ. So the court moves from the Cold War period of essentially dealing with boundary disputes and a relatively narrow area of cases and very few cases to a situation in the period since the end of the Cold War where the court has ranged across a much broader area of international law and has had far greater number of cases. Developments which of course relate to periods of greater international consensus following the end of the Cold War. Also, it's timely to think of the court because on Friday there were elections of 4 new members to the court, and there will be 1 more member elected in due course, but 4 were elected by the Security Council and the General Assembly in their usual process of tagged voting on Friday. My presentation today is a short version, half the length that I'd been asked to speak for, so it will be rather short. Based on a much longer article, you can see the citation to the article there, and it's available at that web link to download for free. So, this is the question that I'm asking that comes out of Bruno Zimmer, a quotation from Bruno himself, a former member of the court and with a background in human rights. Rather like Judge Cansado Trindade, who is of course in many ways the inheritor of Bruno Zimmer, Tom Bergenthal, Rosalind Higgins, these judges who came from a human rights background who went to the Generalist Court, and they epitomize this transfer from the specialist to the generalist and raise the question then of what role that generalist body has in their area of specialism, given that the bodies that they were on still continue to do their work. So Judge Cansado Trindade's work in human rights, the institutions he was involved in the Americas, of course, continue. So the question then is, what role does the ICJ have in human rights, given that it is not the only body internationally that exists in that field? And so there you see Bruno asking this question: is there something the Generalist Court can do that the specialist courts can't do? And even is there anything it might be able to do that's better? So that's the subject of my paper and my remarks today. And academics have looked at this question of the ICJ and human rights, reviewing the full range of human rights issues that have been before the ICJ. So we see the court pronouncing upon human rights treaty law, customary international law on self-determination, the international law of state immunity, United Nations law, international criminal law, international humanitarian law. So there is already a body of work in existence that surveyed the human rights themed case law
of the court. However, if we want to consider the role of the ICJ as a generalist court compared to specialist bodies, it's perhaps too broad a canvas of discussion to range across all of these different areas of law. Human rights tribunals, for example, are very different from, say, the International Criminal Court. And in other areas of human rights protection in times of war, covered by humanitarian law and occupation law, there is no specialist tribunal that we could compare the ICJ to outside of the narrow area of international criminal law. So what I suggest in this paper is that we might narrow our focus to look in particular at human rights treaty law in particular, and consider the role or the potential of the ICJ when it interprets human rights treaties compared to the bodies we're all familiar with, the bodies at the international level like the Human Rights Committee under the Covenant on Civil and Political Rights, but also the important regional bodies interpreting regional human rights treaties like the Inter-American Court and Commission of Human Rights. And indeed, one of the main developments in international law since the creation of the court as part of the United Nations from 1945 is indeed the creation and development of international human rights law. And also, over this period, we see the emergence of, later on into the lifespan of now the 60-plus years of the court, dedicated courts and tribunals to enforce and apply human rights law in particular. So, although here we see a picture of the court very much, it's a trick of the camera really, the court looks sort of bigger and more prominent perhaps in The Hague than it looks on the ground. You can see the sea in the background. You have to be pretty high up probably in a helicopter to take that picture. But nonetheless, it indicates the idea of the court on its own as the principal judicial organ of the UN. And, of course, actually, it isn't alone anymore. It isn't even alone in The Hague, where, in fact, probably between there and the sea, we have the International Criminal Court and also the Ad Hoc Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, but also in other major cities in the world, we have other courts and tribunals, although perhaps not many of them in such a grand building. So the court cohabits now with other bodies, and the question we have to ask is what continuing role should it have in these areas of specialist human rights law. The court now has a significant docket of human rights decisions, dealing with, for example, self-determination, the definition of genocide, reservations to human rights treaties, the law of diplomatic protection, and the application of human rights in times of war and occupation. And this has been linked to the idea within the UN of mainstreaming human rights, of taking human rights policy and law out of a specialized, siloed approach of exclusive concern to human rights, people and officials into the mainstream of the organization. And so, just as that's happened within UN policy generally, so within international law, this court taking up human rights issues can be seen as part of that broader policy of mainstreaming human rights. But at the same time, human rights still remains very much the preserve of the specialist tribunals. What then is the value of the court? Well, at a very basic level, of course, the court's decisions in human rights add to the existing jurisprudence. So we might say that, at the very least, this is adding value in sheer quantum in the number of human rights decisions that are made.
But it's perhaps not enough to say that simply this is more of the same. And here we might think about making a distinction between decisions which seek to apply the law to a particular factual situation on the one hand. We might understand this as application or enforcement, those sorts of decisions. Or on the other hand, decisions which are more about interpreting the law, seeking to bring clarification to uncertain or unclear areas of law. Now, often decisions usually combine those two elements, but for my purpose in this presentation and in the paper, I think it's useful to keep them separate. So, interpretation on the one hand, application and enforcement on the other. Now, this is important for the ICJ because on the application enforcement side of things, the ICJ is, of course, structurally deficient when compared to human rights tribunals. Why is that? Because, of course, individuals can't bring cases to the ICJ. So, as a human rights enforcement mechanism, compared to, say, the Inter-American Court of Commission of Human Rights, it is structurally limited because individuals can't go to the court in the first place. Only states, or in the case of advisory opinions, if the UN refers legal questions up to the court. So, as a mechanism of redress, of providing remedies, which of course is a crucial component of human rights in adjudication, the court is very limited. All things are not equal when we compare the ICJ with a human rights body. The court actually is very much weaker and more limited. And we might see this, indeed, this picture in The Hague with the court in the foreground and somewhere in the background the International Criminal Court. If you just went to The Hague, you would think that international law is only about either disputes between states or prosecuting individuals for serious crimes in international law. And of course, what's missing there are international courts and tribunals where individuals themselves can bring complaints against states for human rights violations. You won't find such a body in The Hague. They're located in other places, Geneva, Strasbourg, and obviously in the Americas with the Washington, D.C. and Costa Rica. So clearly enforcement, remedies, that's really the ICJ. We might as well forget the ICJ as a mechanism in human rights terms in that context. However, on the other area of interpretation, it might be said, and this is the argument in my paper, that in some ways the court might be in a better position to offer meaningful and authoritative interpretations of human rights law. Why do I say this? Because often for the ICJ, the court is having to deal with fundamentally contested areas of law. For the ICJ, that is commonplace, and the court has to range often across a complex array of different legal issues, and in each of those areas of international law, pronounce upon some of the most fundamental aspects of the law involved. Human rights tribunals, by contrast, although of course human rights issues are controversial and contested, as a matter of law, they are by definition quite limited compared to the range of legal issues that a generalist court might have to pronounce upon. And so arguably the court has greater authority because of the breadth of its coverage. So although it may not have the specialist expertise and the time and the experience of applying human rights law in particular cases, which obviously human rights tribunals have. On the other hand, as a body that has to
engage in contested areas of interpretation and application, the court might actually be more experienced and more confident, because it's what the court has to do all the time. And also, one important factor that we have to bear in mind, and again I'm reminded of what has happened in international law since the fall of the Berlin Wall, is a massive increase in the substantive content of international law across a much wider range of subject matter and dealing with many now international legal instruments. And of course a key problem with this development is dealing with the interplay between multiple legal regimes. In any given situation, it's often the case now that more than one area of international law is actually applicable in that situation. So to give one example, the advisory opinion by the ICJ on the Israeli constructed separation barrier characterized by the UN as a wall, which led to the term wall advisory opinion and advisory opinion, the court had to decide, of course, was requested to pronounce upon the legal consequences, international legal consequences of the construction of the wall. Which areas of law were relevant to that? Obviously, the international law of self-determination, but also the law of laws of war, international humanitarian law, and also human rights law. So all of those areas of law were applicable to the same situation. And to arrive at a determination of what the legal position was, it was necessary for the court to take all of them into account. If you're dealing, for example, with the obligations of Israel, a state, or the obligations of other states who have relations with Israel and Palestine, you have to look at all their legal obligations. You can't cherry pick and say, well, we're going to consider what this state is obliged to do in one area of law, even if another area of law is also applicable to the same situation. The state is bound by all of its legal obligations. So it's highly artificial to be selective in a way that a human rights tribunal has to be, because it has to stay within the boundaries of its competence. That may not actually give you an answer to the true legal position that the state is in. And so in a situation like the Wall Advisory opinion, the court, because of its plenary competence, not only in terms of the range of issues that can go before it, but also because of the range of legal regimes that it can apply, it's arguably in a better position to deal with these very difficult questions of the relationship between human rights law and other areas of international law, compared to, say, the Human Rights Tribunal, which is locked into essentially its human rights orientation as the default and has to try and accommodate other areas of international law, but from a position of lacking authority and lacking confidence as a body that is, in terms of its mandate, specific to human rights law. So here, I would argue that we see the ICJ potentially having a role to add value in the human rights sphere in being able to take a more even-handed approach when it comes to any situation, which often includes human rights situations, where actually multiple international legal regimes are applicable and where really only to look at the human rights law component doesn't give you an authoritative answer to the legal question. I realise now my time is up, so I'll stop there. I hope I've given a flavour of potentially one of the an example of the value of the ICJ as a generalist court when compared to human rights bodies. But there's much more in the article, and I do encourage you to read it, and please give me
your comments. I'd be very grateful for your feedback. Thank you. Thank you once again, Ralph, for your presentation. We will let the questions from the audience only after all speakers here. Okay. Now, agora eu vou passar a palavra para o professor Masato Ninomiya, que é professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Professor, a palavra é sua. Bom, boa noite. Obrigado. Queria agradecer ao professor Wagner Menezes e aos colegas do núcleo, né, que estão desempenhando um trabalho importante aqui na Faculdade de Direito. E o tema, então, que eu me propus a falar é sobre o Tribunal de Tóquio visto através de votos distantes. Bom, o Tribunal de Tóquio, poucas pessoas conhecem, foi montado com base na experiência anterior que é o Tribunal de Nuremberg. E eu gostaria de dizer aqui que é pouco conhecido que 3 tipos de criminosos de guerra foram julgados neste tribunal. Tribunal que durou de 3 de maio de 1946 a 12 de novembro de 1948. 2 anos e meio de julgamento. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial começou no dia... Depende de onde foi que houve batalhas, né? Mas digamos que na Europa começou no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Alemanha, Polônia, e no Pacífico começou no dia 7 de dezembro de 1941 e terminou no dia 15 de agosto, 12 de agosto de 1945, e o documento de paz foi assinado dia 2 de setembro de 1945. Então, essas datas é bom ter na mente. Sendo que a guerra na Europa terminou no dia 8 de maio de 1945. Bom, então, veja aqui, são 3 tipos de criminosos que foram julgados nesse Tribunal de Tóquio. Os que participaram da conspiração conjunta para planejar iniciar a guerra, ou seja, os que tomaram decisões de mais alto nível, ministros de Estado, generais, almirantes, etc. Ao todo foram 28 réus. A classe B são os oficiais superiores, generais, coronéis, etc., né, que teriam dado ordens para cometer os crimes convencionais previstos no direito internacional público interbritânico. Isso. Maltrato de prisioneiros de guerra, principalmente. E a classe C eram os oficiais subalternos, soldados, né, civis que diretamente cometeram atrocidades contra os prisioneiros de guerra e civis nos territórios ocupados pelo Japão na Ásia. Bom, para chegar a 28 réus, né, classe A, e outros tantos na classe B e C, então, só no Japão, o Comando-Geral, o Quartel-General das Forças Aliadas, emitiu 2.636 mandados de prisão. Todos eles foram presos, tal, houve um
triagem inicial, etc., e sobraram 28. E na Ásia, o Comando Aliado da Ásia Sudeste, que era uma força britânica, prendeu cerca de 8.900 suspeitos. E aqui não estão incluídos os que os russos fizeram no Manchupó. Não sei se é do conhecimento de vocês, havia um tratado de neutralidade entre o Japão e a União Soviética, e a União Soviética unilateralmente comunicou que não ia mais renovar esse tratado, mas o tratado estava em vigor, mas que a União Soviética resolveu invadir o Manchupó, né, exatamente dia 8 de agosto de 1945. Para quem não sabe o que aconteceu dia 8 de agosto de 1945, é uma semana antes da rendição do Japão, e aconteceu entre duas bombas atômicas que foram lançadas no Japão, um no dia 6 de agosto em Hiroshima e outro no dia 9 de agosto em Nagasaki. Então o Japão já estava perdido e a União Soviética invadiu. Houve realmente batalhas, no fim das contas houve aprisionamento de 600 mil soldados e civis japoneses que foram levados para a Sibéria, foram obrigados a trabalhar durante 10 anos para compensar o estrago que o Japão teria feito contra os russos. Bom, o fato é que nesses tribunais que aconteceram em Tóquio e nos diversos lugares que foram ocupados pelo Japão, como Singapura, Indonésia e outros lugares, né? Então o governo japonês calcula que cerca de 10 mil pessoas foram presos e eventualmente houve um pré-julgamento, etc. E outras pessoas depois foram condenadas. E é importante saber também que havia coreanos e taiwaneses entre as pessoas que foram julgados e condenados. Isso porque Taiwan, que hoje funciona aí, a República da China, né, passou para a colonização japonesa em 1895, em consequência da guerra sino-japonesa daquele ano. E a Coreia ficou sob a dominação japonesa entre 1910 e 1945, né, porque houve a anexação da Coreia, né, do Japão, como consequência da guerra russo-japonesa em 1905. Houve uma disputa entre a Rússia e o Japão sobre a dominação da Coreia, o Japão venceu e então ficou a Coreia. Então, nesse período, 1895 e 1935, em relação aos taiwaneses, em 1910 e 1945, então, taiwaneses e coreanos eram súditos do Império do Japão. E como tal, então, eles serviram no exército japonês, teriam cometido atrocidades, né? E então 148 coreanos e 173 taiwaneses foram julgados pelos vencedores. Eram pessoas que eram civis, outros eram militares, e os civis trabalharam como carcereiros, intérpretes nos campos de prisioneiros, né? E teriam cometido atrocidades e, portanto, julgados. 8 coreanos e 7 taiwaneses foram condenados à morte. Bom, qual é o fundamento jurídico do Tribunal de Tóquio? Nós temos aqui a Declaração de Cairo, Acordo de Yalta, Declaração de Potsdam e Instrumento de Rendição do Japão. O que é a Declaração de Cairo? Já em 27 de novembro de 1943, os países que seriam vitoriosos na Segunda Guerra Mundial se reuniram em Cairo para discutir o que fazer com a Alemanha e com o Japão depois da sua rendição. Acordo de Yalta, justamente Yalta, onde fica na Crimeia, né? Está vendo aí o grande conflito nesse momento. Já em 1945 foi justamente para discutir a participação da União Soviética, né, que eu mencionei há pouco, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a União Soviética estava lutando contra a Alemanha, mas que 3 meses depois da rendição dos alemães, a União Soviética entraria em guerra contra o Japão. E, de fato, dia 8 de maio de 1945, houve a rendição das tropas alemãs, e daí a exatamente 3 meses a União Soviética se apressou em guerra. E a Declaração de Potsdam
aconteceu, Potsdam é um subúrbio de Berlim, né? Em 26 de julho foi, então, portanto, depois da rendição da Alemanha, os líderes dos países aliados se reuniram em Potsdam e discutiram o que fazer contra o Japão. O ultimato que eles emitiram contra o Japão, dizendo que haveria destruição total do Japão caso o Japão não se rendesse. O governo japonês disse que lutaria até o fim, ignorou a declaração de Potsdam. Isso foi a justificativa para os Estados Unidos lançarem as duas bombas atômicas. E finalmente, então, o Japão rende dia 14 de agosto, né? E depois, no dia 2 de setembro, a bordo do coração do Missouri, que entra na Baía de Tóquio, então, a assinatura correspondente. Bem, tanto na Declaração de Cairo, Acordo de Yalta, Declaração de Potsdam, etc., já havia um prenúncio de que os aliados iriam punir exemplarmente os criminosos de guerra, tanto alemães quanto japoneses, que, pelo direito internacional, no tempo de guerra, então, teriam maltratado os prisioneiros, tanto civis quanto militares, e surge uma nova figura que é o crime contra a paz, o crime contra a humanidade. O Tribunal de Tóquio foi composto por 11 magistrados. 11 magistrados representantes dos 11 países aliados que efetivamente lutaram contra o Japão. O Brasil lutou na Itália, como você sabe, vocês mencionaram na Itália, lutou contra os alemães, mas não participou nem do julgamento de Nuremberg, nem do Japão. Contra o Japão, o Brasil rompeu as relações diplomáticas no dia 29 de janeiro de 1941, e somente no dia 6 de junho de 1945 o Brasil declara guerra contra o Japão. Ninguém entendeu por quê. A imprensa japonesa noticiou isso em 2 linhas, a imprensa no Brasil também. O porquê disso está na explicação de que o Brasil só pode ceder parte do território brasileiro em tempo de guerra aos aliados. Como vocês sabem, todo o Nordeste, né, desde Fortaleza até Recife, havia bases americanas para abastecer as aeronaves americanas em direção às Azores e África do Norte. Então, depois do dia 8 de maio, não havia mais justificativa para o Brasil continuar cedendo parte do território nacional para os americanos, mas alguém inteligente teria lembrado, o Japão ainda está em guerra, então vamos declarar guerra contra o Japão. Então foi esse o motivo da declaração. O Japão já estava agonizante e, portanto, esse estado de guerra entre o Brasil e o Japão durou apenas 2 meses e meio. Só que, na Conferência de Paz de São Francisco, que ocorreu em 1951, o Brasil sentou juntamente com 51 países vitoriosos contra o Japão. O Ministério Público também, composto de 11 estados, né? Devo dizer que as Filipinas e a Índia entraram depois, porque enquanto estiver em guerra, a Índia era a colônia, continuava a colônia dos ingleses, e as Filipinas, até final do século XIX, era a colônia da Espanha, mas era, por consequência da guerra hispano-americana, né, no final do século XIX, os Estados Unidos passou a ter preponderância sobre Cuba, Porto Rico e também Filipinas na Ásia. Bom, esses são os réus, né, aqueles 28 réus que foram julgados em Tóquio, né, e como vocês podem ver pelos cargos dessas pessoas, né, eram todos primeiro-ministro, ministro de Estado, diplomatas, chefe da Casa Civil, embaixadores, etc. E aqui os alta cúpula das Forças Armadas do Japão, com a observação de que a esmagadora maioria eram oficiais do Exército, oficiais generais do Exército. Um ou outro oficial armado.
55 tipos de acusações contra os réus. Mas os principais aqui, os quais foram aplicados assim, as causas, né, para a condenação desses réus, foram esses. Liderar, organizar, instigar ou planejar a execução do plano comum ou conspiração, virando guerras de agressão ou guerras que violaram o direito internacional. Grande novidade no direito internacional. Planejamento de guerra contra a China, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, França e União Soviética. Pois, ordenar, autorizar e permitir o tratamento desumano contra os prisioneiros de guerra e demais prisioneiros civis. Isso é o que consta do direito convencional, né, direito internacional público em tempo de guerra. E falta de responsabilidade e obrigação de tomar as medidas adequadas para a prevenção da atrocidade militar. Quando um soldado raso, oficial subalterno, um oficial que comete qualquer tipo de atrocidade, crime de guerra em geral, o comandante é responsabilizado pelos atos de seus colegas. O que o Ministério Público fez? A leitura da denúncia durou 192 dias contra os 28 réus. Né? Estamos falando aqui dos criminosos B e C, só dos criminosos A, os 28 réus. Então, só a leitura da denúncia demorou tudo isso. Houve 15 fases de produção de provas. Apresentação do documento, oitiva de testemunhas, entre testemunhas importantes que foram ouvidos, né, a União Soviética trouxe o imperador, o Manchukov, um cidadão chamado Henry Puy. Quem assistiu aquele filme, O Último Imperador, sabe de quem se trata. Ele foi lá, tal, tudo instigado a depor contra, né? Depois ele publicou um livro, né, chamado Recordações da Metade da Minha Vida, onde ele reconhece que ele foi obrigado a falar mentiras. Bom, mas o que é importante saber é que é o seguinte: de acordo com o Estatuto do Tribunal Tópico, as provas contra o réu poderiam incluir quaisquer documentos sem a prova de emissão ou assinaturas, bem como diários, cartas, relatórios de imprensa, declarações judiciais, juramentadas ou não. Qualquer coisa servia de protocolo. E dizia ainda que o tribunal não precisava se vincular rigidamente às regras técnicas quanto à apresentação do prova, ou seja, poderia admitir qualquer prova que parecesse ter valor. A defesa. O tribunal foi conduzido de acordo com o sistema de direito anglo-saxão. O Japão é um país que, todos sabem, é regido pelo nosso sistema, o sistema do direito romano. Então, os advogados, eles não estavam acostumados a aquele tipo de julgamento no estilo anglo-britânico. Então, as autoridades japonesas, os réus, reclamaram que eles não estavam acostumados, então deram uma colher de chá e nomearam advogados assistentes de defesa, que eram oficiais do corpo de advogados das Forças Armadas dos Estados Unidos. A maioria, então, eram advogados do Exército. Muitos deles aceitaram, contrariando suas vontades, mas, por incrível que pareça, todos eles trabalharam muito bem. E, no fim, os réus, mesmo condenados, agradeceram o trabalho deles. Então, havia um total de cerca de 100 advogados, falando por 28 réus, e 75% eram japoneses e 25% eram americanos. Bom, os juristas japoneses de renome, como advogados, professores universitários, advogados, ex-ministros da Suprema Corte, todos eles se voluntariaram então para defender. Aqui eram os advogados americanos, todos os oficiais do Exército. E a sentença? Então, dos 28, 3 foram colocados fora de julgamento, um pela insanidade mental, aquele filósofo político, né? E 2 porque tinha tuberculose, etc., e morreu durante o ano. 6 réus foram condenados à morte pelos crimes de guerra,
crime contra a humanidade e crime contra a paz. Um réu foi condenado à morte por esse crime de guerra e crime contra a humanidade. 16 réus foram condenados à prisão perpétua, dos quais 3 morreram na prisão. 13 cumpriram pena até 1956, quando todos foram libertados. Bom, a sentença foi confirmada pelo Comandante Supremo das Forças Armadas, no dia 24 de novembro, e a execução ocorreu no dia 23 de dezembro para os 7 que foram condenados à morte. Bem, aqui entro, já não tenho muito tempo, mas então foram 8 opiniões dissidentes. Esses eram esse Sir William Weber, presidente do tribunal, ele opinou pela responsabilização do imperador. Porque houve um acordo, quem assistiu esse filme chamado O Imperador, recente, viu que houve um acordo, vamos assim dizer, entre o governo dos Estados Unidos e o governo japonês, em que tirava o imperador do julgamento. Porque pela Constituição vigente na época, o imperador governava, mas não reinava. E todos os atos deles era considerado irresponsável por isso. Bom, juiz Delfino de Aranira é o juiz filipino. Ele achou que as penas eram muito brandas e os 28 deviam ser condenados à morte. Curioso que ele é filipino, do país católico, mas ele se baseou na opinião do jurista brasileiro Jorge Americano, em que dizia que, em tempo de guerra, os princípios do nulo crime sine pena sine lege não se aplicam. O juiz Henri Bernard francês, também quis responsabilidade. Interessante ver o juiz Röring, que é holandês, ele achava que era demais condenar o único civil, dos 8 que foram condenados, dos 7 que foram condenados, o único civil era esse primeiro-ministro Quirota, diplomata de carreira, e ele foi condenado à morte e achou que ele não devia ser. Bom, de opiniões dissidentes, o holandês é um dos importantes, e também o que mais se destaca entre os dissidentes é o juiz indiano, que ele escreveu uma opinião dissidente em 1235 páginas, como se pode ver aqui, e disse o seguinte, que o tribunal composto pelos vitoriosos não tinha legitimidade para julgar os derrotados. E disse que o crime contra a paz não estava previsto na ordem jurídica internacional e que deveria prevalecer o princípio de ouro crime sine pena lege, e, portanto, pregou a absolvição de todos os réus. Interessante que nenhum dos opiniões dissidentes foram permitidos a leitura no tribunal, porque o juiz australiano, o presidente, disse que não tinha mais tempo para ler essas opiniões. E principalmente do juiz indiano, só foi publicado em 1957 numa obscura editora lá, Calcutá, e a tradução para o japonês foi publicada só no início da década de 60. Aqui, o total dos condenados, além daqueles 28, ninguém saiu inocente, temos aqui o rol dos condenados como criminosos de guerra B e C. Então, ao todo foram 505.423 condenações, dos quais 920 pena de morte. Bom, e aí então vem o Tratado de Paz de São Francisco, em 1951. Os americanos então ficaram no Japão durante quase 7 anos e entrou em vigor a partir de 28 de abril de 1952, quando o Japão recupera rapidamente sua independência, inclusive recomeça a imigração japonesa para o exterior. Os primeiros navios de imigrantes chegam no final de 1952 aqui no Brasil. Depois de 28 de abril de 1952, então, a administração penitenciária, onde estavam recolhidos os que não foram condenados à morte, então passou para o governo japonês e aí as coisas começaram a ficar bem brandas, E no 7 de abril de 1958 houve a comunicação de que estavam todos perdoados. Bom, eu acho que não tenho muito tempo, mas eu só queria concluir dizendo o seguinte. Poucos suscitaram essa questão até agora, E fiz questão de trazer o conhecimento desses fatos para vocês, porque há um
um relacionamento muito tenso entre o Japão e dois vizinhos importantes do Japão na Ásia, que é a República Popular da China e a República da Coreia, onde eles até hoje questionam, né, o fato de que o Japão continua sendo responsável por tudo que aconteceu, a guerra de invasão, fala da questão da prostituição das mulheres coreanas, a China fala ainda das atrocidades cometidas em Nanquim, né, onde, segundo o cálculo deles, 300 mil civis foram mortos, né, e segundo esses julgamentos, né, tudo isso já foi julgado e essas pessoas todas pagaram, né, com sua própria vida os crimes que cometeram. Né. Por exemplo, aqui, entre os 225 que a Holanda executou a morte, havia algumas dezenas de comandantes de campos de concentração na Indonésia, né, onde houve atrocidades e algumas mulheres brancas, holandesas, né, foram obrigadas a se prostituir para os soldados japoneses. Então, todos eles foram presos e exemplarmente condenados. Por que na China a condenação à morte é menor? Porque quem mandava na China na época era o governo nacionalista. Em 1949 foge para Taiwan. Né? E o Chiang Kai-shek, que era o presidente da China nacionalista, disse o seguinte, uma frase muito famosa, que os chineses retribuem com virtude as atrocidades que o Japão cometeu. Só que, depois que mudou o governo, ocidental, eles continuam exigindo explicações, etc. E a Coreia, quanto à Coreia, a Coreia do Japão não tinha direito a coisa nenhuma, mas em 1965 celebrou o Tratado de Paz com o Japão, em que o Japão então pagou indenizações, etc. Mas o atual governo diz que isso não foi suficiente. O primeiro-ministro do Japão tem que pedir desculpas, o governo japonês tem que pagar a indenização do próprio erário, apesar de que o Japão pagou, né, através de um fundo misto do governo e iniciativa privada, né, para aquelas senhoras que teriam sido prostituídas. Bom, então, só para dizer que o assunto continua quente ainda, apesar de ter sido encerrado aí, com a condenação à morte em 1948 e depois com a libertação dos presos em 1958. Estou às ordens. Professor Masato, muito obrigado pela exposição, interessante tema. Para ser longa, gostaria de passar a palavra para o professor Calderón. Professor Calderón, muchas gracias por sua presença. A palavra é sua. Muchas gracias. Buenas. Bueno, en principio quiero agradecer a los organizadores de este quinto simposio brasileño de Cortes y Tribunales Internacionales y la contribución a la eficacia del derecho internacional público. No sin antes decir que estoy realmente muy contento de estar en Sao Paulo, primera vez que vengo, y es realmente una ciudad que tiene muchos atractivos y mucho interés de todo punto de vista. Mi exposición tratará sobre el tema también de Perú contra Chile, desde el punto de vista, desde la interpretación. En realidad, el acercamiento del Perú a la Corte Internacional de Justicia empieza en los años 2000, luego del viaje del expresidente Fujimori a Japón. Es a partir de ese momento que el Perú comenzó a trabajar una serie de teorías para proceder a la extradición, entre ellas la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia con ese objetivo. Luego ya se fue trabajando la alternativa de plantear un problema que se venía debatiendo en el orden interno de los años 80 sobre la pregunta si entre Perú y Chile estaba definida la delimitación marítima. Finalmente, en enero del año 2008, el Perú planteó esta demanda ante la Corte sobre la base esencial
de que tanto la declaración de 1952 como el convenio de 1954 no tenían como consecuencia una delimitación marítima en Chile-Perú. La teoría contraria de Chile era que estos dos instrumentos internacionales tenían consecuencias de delimitación marítima. Y tanto desde antes del proceso, durante el proceso e incluso después de la sentencia, estas dos posiciones han continuado. Es decir, estos tratados fueron un elemento central en esta controversia. El Perú solicitó en su demanda de que se delimite la frontera marítima, que se establezca un punto de inicio y que la Corte se pronuncie sobre lo que consideramos un segundo triángulo, mientras que la parte demandada a Chile consideraba que no había absolutamente nada que delimitar, porque los límites estaban establecidos. La Corte tenía en este contexto, bajo una lógica que discutimos mucho en el mundo académico, primero, determinar tanto la declaración del 52 como del 54 habían delimitado una frontera marítima o no, y como consecuencia de este análisis tenía que proceder a establecer el punto de inicio de la delimitación marítima, establecer la línea y luego pronunciarse sobre el segundo triángulo. Finalmente, la Corte el 27 de enero de este año se pronunció entendiendo que ambos instrumentos no eran de limitación marítima, estableció un punto de inicio, estableció una línea hasta cierto punto favorable a la teoría de los demandados para tratar de buscar un equilibrio en el sentido si el segundo triángulo era una manera o un propósito para pronunciarse. Sobre esta sentencia se ha discutido mucho si la Corte actuó como un tribunal de solución de controversias o como un tribunal de legalidad. Es decir, un tribunal apegado estrictamente a las normas de derecho o un tribunal que trató de buscar una solución a un problema. Definitivamente un problema de interpretación. Dos interpretaciones históricamente distintas que nos llevan a una sola pregunta. Si la interpretación es importante para todo acto de justicia, es decir, todo acto de justicia requiere una interpretación. En consecuencia, la interpretación es importante para la Corte Internacional de Justicia y nosotros vamos a tratar de ver cómo es el rol que juega la interpretación en la Corte actualmente. Existen tres tendencias en la Corte Internacional de Justicia sobre la interpretación. La primera es una interpretación ortodoxa, una interpretación conforme a lo establecido y lo previsto en la Convención de Viena sobre 1969. La segunda es una interpretación con algunas particularidades donde encontramos tres tendencias también. Por el objeto, es decir, ¿cómo va a interpretar la Corte cuando no va a analizar o no va a interpretar sobre la base de una norma no convencional? Por ejemplo, en el caso de la costumbre. Es decir, que para poder establecer cuáles son las reglas, en este caso, para poder establecer cuál es el sentido, el alcance del comportamiento del Estado, tendrá que buscar una técnica distinta a la técnica que se aplica para la interpretación de los tratados. En el caso de los actos unilaterales entre España contra Canadá, sentencia del 4 de diciembre de 1998, página 453, la Corte señaló que la interpretación de las declaraciones no es idéntica a la interpretación de los tratados. La Corte va abriendo camino y va marcando esa diferencia entre lo que es la interpretación sobre una base convencional a la interpretación sobre una base que no es convencional. En el caso de Guinea contra República Democrática del Congo, el caso Diallo, dijo la Corte, si un Estado tiene una interpretación manifiestamente errónea, la Corte Internacional de Justicia puede buscar una interpretación que le parezca correcta. Parágrafo 70 de la sentencia. Finalmente,
el caso del Kosovo, donde la Corte Internacional de Justicia consideró que la Convención de Viena de 1969 podría dar ciertas nociones sobre la interpretación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por el momento de la interpretación, la Corte tendrá que interpretar un asunto de fondo en el fondo. La Corte podrá interpretar un asunto preliminar en la etapa preliminar, pero se presentará un problema para la Corte cómo interpretar cuando tendrá que resolver un asunto de fondo en la etapa preliminar. Ejemplo, el caso de Irán contra Estados Unidos sobre las plataformas petroleras. La opinión individual del juez Shahabuddin, en el que menciona el riesgo de la Corte Internacional de Justicia de tratar las excepciones preliminares, temas que se verán en el examen de fondo. Por el autor de la interpretación, y aquí viene ya la parte quizás donde discutiremos sobre si existe la Corte una función de solución de controversias o si la Corte tiene una función de legalidad. Generalmente escuchamos que la Corte busca soluciones salomónicas. Esas soluciones salomónicas a veces se entienden en el debate académico, por lo menos en el Perú, de que está relacionada a una solución de una controversia, y cuando se habla de una legalidad es cuando es apegada al derecho. Tanto Chile como Perú, a lo largo de todo el proceso, proclamaron que exigían que la Corte tenía que actuar de legalidad. Y la pregunta que planteamos en ese momento, luego de la sentencia del 27 de enero de este año, era si la sentencia de la Corte fue de legalidad o fue una sentencia de una solución de una controversia. Es decir, cuál es el rol de la Corte Internacional de Justicia y cómo es que puede llegar a tomar una decisión. Cuando se presenta esta pregunta, entonces la valoración que tiene que hacer la Corte sobre los hechos se sustenta sobre los argumentos de las partes. Nosotros podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Puede la Corte rechazar la interpretación de las partes? En principio sí. ¿Pueden las partes imponer su interpretación a la Corte? Probablemente la respuesta sea no. En el caso de Guinea contra Senegal, sentencia el 12 de noviembre de 1991, página 69, parágrafo 47, la Corte señaló que interpretar no significa encontrar la buena interpretación, sino establecer si el texto era susceptible de una o más interpretaciones, y entre ellas, cuál sería la conveniente. La tercera tendencia es la tendencia de una aproximación probatoria, es decir, la Corte tendrá que trabajar en determinadas circunstancias teniendo en cuenta el comportamiento de las partes en el proceso. O las partes en el proceso facilitan la información para que la Corte pueda hacer su trabajo, o las partes mantienen posiciones opuestas a lo largo de un proceso, lo que hará que la Corte tenga que tomar su propia decisión. Cuando la Corte no cuenta con el apoyo de las partes al momento de la interpretación, entonces esa interpretación que utiliza la Corte se entiende como que es una interpretación más libre, una interpretación libre en la cual ellos consideran que el derecho es un medio para un fin, es decir, el derecho es el medio para llegar a un fin de justicia, y en esas circunstancias dependerá de la actividad probatoria de las partes, si la Corte llega a estar convencida de lo que realmente las partes han querido o han sostenido a lo largo de un proceso. En este tipo de casos existe por parte de los jueces, de acuerdo a su formación también sociológica, una mayor capacidad de discrecionalidad, y es como se entiende una interpretación libre. Los jueces tienen una mayor libertad de poder interpretar, menos metodología, mayor convicción, y es entonces a las partes a lograr estos objetivos.
la Corte en este tipo de situaciones obedece menos a técnicas de interpretación que a las reglas del proceso probatorio. Todo proceso es un acto de interpretación. Interpretan los alumnos, interpretan los docentes, interpretan los políticos, interpretan los diplomáticos, incluso interpretan los militares. Entonces la pregunta en este tipo de contenciosos en tribunales internacionales siempre será ¿cuál será la interpretación correcta? Es que podemos imponer nuestra interpretación de facto. Los jueces. Es que hay una tendencia en la Corte a llevar una interpretación libre, o es que estamos en una interpretación más normativa, de acuerdo a lo que las partes solamente ofrecen a los jueces. ¿Es la Corte Internacional de Justicia un tribunal de solución de controversias, un tribunal solomónico, o es un tribunal de legalidad? ¿Cuáles son los objetivos de la Corte Internacional de Justicia si no son el mantenimiento de la paz y las seguridades internacionales, como consta en la Carta de San Francisco sobre las Naciones Unidas? Muchas gracias. Gracias, professor, pelas palavras, por sua conferência. Agora passando a palavra para o juiz da Corte Centro-Americana de Justiça, também professor Francisco Dário Lobo Lara. Professor, muchas gracias por sua presença. Fala, senhor. Honorables miembros de la mesa principal, honorables amigos juristas, jóvenes estudiantes de las diversas universidades de Brasil. Quisiera explicarles ¿qué es Centroamérica? ¿Qué ha sido Centroamérica? ¿Y cómo es Centroamérica en la actualidad? Número 1. Centroamérica está integrada por 6 países, que son Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Quisiera decirles que Centroamérica es una unidad geográfica de gran importancia geopolítica, de gran importancia estratégica, y por constituir esa unidad geográfica ha sido objeto u objetivo de grandes imperios. Uno de ellos fue el Imperio Español, pero entró en decadencia el Imperio Español y así logró Centroamérica en 1821 su independencia. Bien, pero ¿qué pasó después de la vida independiente? O cuando comenzó la vida independiente, 1821. Hubo 2 tendencias políticas, una de ellas en pro de la Unión Centroamericana y otra de ellas en pro de que se mantuviera la división de las naciones. La lucha fue dura, ardua. Centroamérica vivía en guerra y lo peor es que era guerra entre hermanos. Logró establecerse después de 1821, o sea, en 1832, lo que históricamente se conoce como la República Federal de Centroamérica, que duró 12 años. República Federal de Centroamérica que tuvo como uno de sus presidentes a un hondureño de nombre Francisco Morazán, autodidacta,
general. Quisiera decirles que continuó la lucha entre fuerzas pro-unionistas y fuerzas en contra de la Unión. Pues bien, las fuerzas que estaban en contra de la Unión lograron su objetivo: disolver la Federación Centroamericana. Francisco Morazán, hondureño de nacimiento, pero centroamericano de corazón, fue presidente de Honduras, fue presidente de El Salvador, fue presidente de la República Federal de Centroamérica y también fue jefe de Estado en Costa Rica, en cuyo territorio fue fusilado. Pero que su sangre vino a fortalecer y a fecundar el árbol de la Unión Centroamericana. Pues bien, todavía en todos esos años continuaron las guerras. Pero llegó el año de 1900. Se llegó precisamente a 1907, cuando dos grandes líderes de gran visión internacional, uno de ellos, el presidente Porfirio Díaz de México, y el otro, el presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos de América, se reunieron, se comunicaron, dialogaron y dijeron: no es posible que seamos indiferentes ante las guerras internas que vive Centroamérica. Para ello le vamos a proponer a los presidentes centroamericanos que se reúnan en Washington este año, 1907, para que, si lo consideran conveniente, firmen un tratado de paz y amistad. Efectivamente se reunieron en Washington, firmaron ese tratado de paz y amistad, y luego venía la gran pregunta: ¿y cuál será el órgano judicial? ¿Cuál será la autoridad judicial que va a interpretar y aplicar este y otros tratados? Dijeron: no pueden ser una Corte Nacional. Entonces vino la gran idea de esos dos grandes visionarios de presentar esa iniciativa diplomática para decir: hay que crear un tribunal internacional, y ese tribunal es el primer tribunal internacional creado en el mundo mediante ese tratado de paz y amistad. Y ese primer tribunal internacional creado en el mundo tiene por nombre Corte de Justicia Centroamericana, con una duración de 10 años prorrogable. ¿Qué contribuciones dejó esa Corte en esos 10 años? Muchas. Una de ellas, que los mismos Estados Unidos suscribía tratados con Centroamérica que muchas veces tocaban intereses de otros estados. Y ustedes saben que en derecho internacional eso no es correcto, no es admisible jurídicamente. Pues bien, Estados Unidos firmó con el gobierno de Nicaragua el famoso tratado que figura en la historia del derecho internacional, conocido como Tratado Chamorro-Bryan, mediante el cual quería instalar una base naval en el Golfo de Fonseca, y ese golfo le pertenece a 3 estados. Queda en el Pacífico. Los estados ribereños son Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y la Corte Centroamericana emitió una sentencia producto de una demanda de El Salvador contra Nicaragua. La sentencia estableció, primero, que ningún estado ribereño de manera unilateral podría hacer uso
de las aguas del Golfo de Fonseca, que para ello era preciso que los tres estados de manera conjunta expresaran su consentimiento y que de consiguiente ese tratado era violatorio del derecho internacional. Fue así como la Corte Centroamericana estableció el condominio en las aguas del Golfo de Fonseca. También ese mismo tratado Chamorro Bryan perjudicaba a Costa Rica con el famoso río San Juan, que es un río valioso, muy caudaloso. Es un río que nace en Nicaragua, pero que también es un río fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica demandó a Nicaragua. ¿Dónde? Ante la Corte Centroamericana. ¿Dónde estaba la Corte Centroamericana en ese momento, en esos 10 años primeros? En Cartago, Costa Rica. Por eso se le denomina, en la historia del derecho internacional, Corte de Cartago. Igualmente ganó Costa Rica el juicio. Y la Corte Centroamericana dijo, ese tratado no puede perjudicar los derechos de Costa Rica en dicho río San Juan, fronterizo entre estos dos países. Hay una contribución valiosa de la Corte Centroamericana. Y en otros aspectos más. Pero bien, se discute todavía en derecho internacional si la persona humana, si el individuo puede ser sujeto de derecho. Algunos dicen no, es inadmisible. Pues Centroamérica, sí, desde 1907 tiene como sujetos no solamente a los estados, sino que también a las personas, naturales o jurídicas. Pues bien, amigos, esa corte se disolvió porque producto de la sentencia dictada relativa al Golfo de Fonseca, hubo división, hubo resentimientos y los estados perjudicados no le quisieron dar prórroga a la corte. Desapareció, es verdad, pero no para siempre. Como Centroamérica inició el proceso de integración en 1960, con el Tratado de Integración Económica Centroamericana, firmado en Guatemala. Como Centroamérica firmó el convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, un banco regional solvente, económicamente fuerte, que le otorga financiamientos a los estados para que desarrollen su infraestructura. Y va ese banco con mucho éxito, a tal grado que ahora tiene socios extrarregionales. Uno de ellos, Venezuela, otro de ellos, España. Y así sucesivamente. Invierten en ese banco porque es de mucho éxito financiero. Se creó el Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala. Se creó la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Y hay una contribución de Centroamérica, creando un sistema jurídico regional. Se ha creado un derecho comunitario que no es ni más ni menos que la aplicación del derecho internacional a la comunidad de naciones centroamericanas. Así como existe el derecho comunitario europeo, nosotros también tenemos un derecho comunitario centroamericano. Así como los europeos tienen el Banco Europeo, nosotros tenemos el Banco Centroamericano de Integración Económica. Así como los europeos han logrado la unión, nosotros tenemos como meta indeclinable llegar a la Unión Centroamericana, revivir esa etapa histórica de la Federación Centroamericana. Está comprobado que Centroamérica dividida viviría débil. Como débil era Europa. Cuando yo fui a estudiar a Italia, cada país tenía monedas débiles. La lira, el franco, la peseta, débiles.
La única nación que tenía moneda fuerte era Alemania, el marco alemán. ¿Y qué tenemos ahora? Una moneda única, el euro, más fuerte que el dólar. Increíble. Pues bien, amigos, Centroamérica profundiza cada día el proceso de integración y por ello la Corte Centroamericana surgió como una necesidad imperiosa que sintieron los gobiernos centroamericanos de crearla en 1994. Surgió como el ave fénix de sus cenizas, porque había sido disuelta en 1918. Pero bien, ya esta corte, exactamente, yo soy magistrado fundador. Hace 20 años soy magistrado. Era el más joven de todos ellos. Y mis colegas magistrados me decían el hermanito menor. Ya ellos eran señores, muy mayores, de mucha experiencia. Aprendí mucho de ellos, de los primeros que estuvieron 10 años. Y me reeligieron por 10 años más. De ahí que he hecho amistad con juristas brillantes como el amigo Meneses y muchos otros amigos a nivel internacional. Pero bien, ¿qué es la Corte Centroamericana? ¿Desde cuándo existe? Hace 20 años, el 12 de octubre de 1994. ¿Pero esta Corte ahora vale por 10 años? No, es un tribunal permanente. Es el tribunal judicial y principal y permanente del sistema de la integración centroamericana. Tenemos no solamente el Banco Centroamericano, el Parlamento, la Secretaría del SICA, no, tenemos una constelación de órganos y organismos. Y va hacia adelante. El proceso de integración va hacia adelante y esperamos que algún día digamos nacionalidad centroamericana. ¿Nacido dónde? En Honduras o en Nicaragua. Pero, así como dicen los amigos europeos, ¿de dónde es usted? ¿Le pertenece? A la Unión Europea. Y que en su pasaporte dice Unión Europea. Bien, amigos, quisiera decirles que la sentencia dictada por la Corte Centroamericana de 1918 fue invocada por El Salvador y por Honduras en un juicio por problemas de fronteras entre esos dos países, porque era por asuntos marítimos y por asuntos terrestres. Y la Corte Internacional de Justicia, con sede, todos lo sabemos, en La Haya, consideró la validez de esa sentencia que establecía que no se podía hacer uso de las aguas sino con el consentimiento de los 3 estados ribereños, y que reconocía la validez de la disposición de la sentencia del condominio de las aguas de dicho golfo, reconocida, repito, hace 22 años por la Corte Internacional de Justicia. Pero bien, amigos, ¿qué otra contribución ha hecho la Corte Centroamericana? En que hay más sujetos de derecho, no solamente los estados, que se diga en la Carta de Naciones Unidas, que se diga en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, only the states could be litigating parties. ¿Sol molesta? No. Aquí no solamente los estados. Tenemos como sujetos los órganos y organismos de los estados. Tenemos a los mismos poderes del Estado. Por eso yo he escrito este libro, Conflictos entre Poderes del Estado. ¿Y por qué tenemos que ver entre conflictos entre poderes del Estado? Porque sostenemos desde 1907 que no puede haber integración si los poderes del Estado no están integrados. Pues bien, esta es una facultad que tenemos que es de orden constitucional.
como tribunal supranacional, porque sí tenemos la supranacionalidad y nuestras facultades son amplias, como tribunal de integración, como tribunal comunitario, como tribunal supranacional constitucional y como tribunal internacional. Amplias, muy amplias. Y sobre todo, tenemos la facultad expresa de resolver las controversias con sentencias que tengan carácter de cosa juzgada. Son vinculantes. Podemos resolver casos contenciosos como también podemos resolver consultas. Es un tribunal de consulta. Podemos atender solicitudes de opinión consultiva de los mismos estados, de los mismos órganos y organismos de la integración. Tenemos también la facultad de resolver problemas fronterizos si las partes concernidas someten su controversia a la Corte Centroamericana. Amigos, esta Corte es amiga de ustedes. Y les quisiera decir que tiene una característica más, una contribución más, que no solamente es económica. La integración de Centroamérica no es solamente económica. No solamente está viendo el dinero, la utilidad, el progreso material, no. También es una integración social. ¿Por qué? Porque desde 1907 la persona humana juega un papel como sujeto de derecho. Y de consiguiente, con la integración social, estamos dándole también la categoría de sujeto de derecho a la persona humana. Y que se establece que no debe haber ningún tipo de desigualdad o de discriminación. De ahí que esas personas jurídicas o humanas han entablado también demandas ante nuestro tribunal cuando los gobiernos son indiferentes ante la violación de tratados. Tratados hay múltiples. Les voy a mencionar algunos de ellos. El protocolo de Tegucigalpa, así como ustedes tienen el tratado de Ouro Preto, el tratado de Montevideo y otros más. Nosotros tenemos el protocolo de Tegucigalpa, que creó la Corte y le dio facultades para interpretar y aplicar los tratados centroamericanos. ¿Cuáles en especial? ¿Cuáles son los conocidos? Uno de ellos es el mismo tratado, protocolo de Tegucigalpa, según el cual se crea la Corte, de conformidad con el cual puede aplicar los principios y normas del derecho internacional, la Carta de la ONU, Carta Democrática y otras más. Finalmente, queridos amigos y amigas, la Corte Centroamericana sí tiene presencia en el mundo. Y la integración nuestra no solamente es económica, también es social. Igualmente, nuestra Corte no es para dictar recomendaciones, no. Las resoluciones son vinculantes. ¿Y cuál es el órgano que va a aplicar o a ejecutar las sentencias de la Corte Centroamericana? Yo he dejado un libro de estos para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Estadual Paulista. Igualmente voy a entregar esta última edición a la biblioteca de la Universidad de Sao Paulo. Mañana, Dios mediante, iré con el profesor Meneses a la biblioteca. Pueden consultarla cuando lo deseen. Porque gracias a Dios, este libro se ha visto con seriedad. El profesor Weil hace poco me explicaba que él envió este libro a la biblioteca de la Universidad de Londres. Yo también he recibido cartas de felicitación de parte de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington y de la Universidad de Harvard. Se interesan ellos en Centroamérica, quieren conocer su realidad. Entonces en este libro hay una visión general de la Corte y de sentencias y de casos de índole política y jurídica que han perturbado
a Centroamérica y que no queremos que se perturbe más. Nuestra Corte ha contribuido a que haya paz. El caso de la sentencia relativa al Golfo de Fonseca se resolvió sin disparar ningún fusil. Los últimos casos igualmente. Y son los presidentes centroamericanos, la reunión de presidentes la que debe dictar medidas de orden diplomática.